7 horas 32 minutos, 7 horas 32 minutos, bom dia, esta é a Band News FM, eu sou Ricardo Boechat e nós vamos ficar juntos até as 9 horas e qualquer coisa da matina com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Deixa eu começar dando bom dia pro nosso Luiz Megali, para toda a equipe do Café com Jornal. Bom dia, Megali. Bom dia também pro Rafael Colombo no Band News TV. Se você sintonizar agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes, você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo, no Morumbi, zona sul da capital paulista, tempo ameno, dia civilizado. Espero que o seu dia seja ótimo também, o clima aqui não vai nem muito para cima, nem muito para baixo. Bom dia, Carla Bigato. Bom dia. Bom dia, Felipe Bueno. Bom dia para as praças que compõem a nossa rede. Salve, salve, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Orlando e Tampa, na Flórida. Porque agora, se eu não falar de Tampa, os ouvintes da rádio Band News FM da Brasil Radio nos Estados Unidos, em Tampa, escrevem pra cá. Diz, como é que é? Tampa não existe? Tampa. Diz Tampa, Tampa. Bom dia pra Tampa. Bom dia pra todos também que nos acompanham de outros estados, países, regiões, galáxias. Vamos tocando barquinho. Minha gente, olha, deixa eu fazer aqui um Boechat com torradas, né? Porque é o seguinte, a salada do dia. Eu fiquei pensando muito ontem, a partir de uma declaração, sempre ele, do ministro Gilmar Mendes, sobre o quadro aí que nós estamos vivendo. O ministro referia-se especificamente a um dos grandes assuntos nacionais, que é esta crise institucional que envolve agora, ou confronta agora, já de alguns dias para cá, o Supremo Tribunal Federal e o Senado da República, em torno de uma questão de fundo, qual seja: podem ministros do Supremo determinar punições a parlamentares em exercício de mandato, não havendo o pressuposto do flagrante ou coisa que o valha? Então, se o Supremo Tribunal Federal entende que o senador Aécio Neves, aquele das malas de R$500 mil, de dinheiro emprestado para comprar apartamento da mãe, dinheiro vivo, recebido dos corruptos da JBS, corruptores da JBS, mala que foi pro primo, pra irmã, não sei pra quê, e era o apartamento da mãe, aquela coisa toda. Se o Supremo entender que aquilo configura um escândalo que demanda algum tipo de reação punitiva e manda o senador não para o fundo de um calabouço medieval como está a população prisional brasileira, especialmente aquela não branca, de baixa instrução, de baixa renda, baixa escolaridade, morador em periferia. Esses, quando passam a linha do crime ali, da legalidade para o crime, e são capturados pelo sistema, estão em prisões medievais. Não vou nem entrar em discussão se merecem ou não. Estou dizendo o seguinte: o fato objetivo é que a grande parte da população prisional brasileira está em cadeias medievais, muitas vezes por crimes cujo valor objetivo e o dano social que provocam é inferior a uma mala de R$50 mil, que disser 4 malas de R$500 mil. Mas vamos lá, o Supremo entendeu lá que o senhor Aécio Neves tinha que ficar em casa, pelo menos de noite. Que casa é essa? Numa periferia fétida, com um valão de cocô correndo na porta, sem água encanada, com um teto de zinco queimando 70 graus ao sol e 50 negativos à sombra no inverno? Como é? Não! Faltando alimento, faltando conforto? Não, deve ter televisão de LED, piscina aquecida, banheira não sei o que com jacuzzi, tá? Mandou ele ficar só de noite em casa durante o dia. E aí o Senado entrou em ebulição. Como assim? Puniram de nós e tal. E aí estão nessa discussão, nesse onanismo, há vários dias aí, é a crise institucional. Esse abre os jornais, lê os analistas, ouve os comentaristas, porque aí, olha, numa boa, se puxar pela memória, essa construção crise constitucional já figurou nas manchetes da imprensa brasileira, já ocupou o debate de políticos, jornalistas, analistas, formadores de opinião em inúmeras ocasiões, sempre contrapondo, como agora, o conde de Daralhampana e a condessa de Surucucu. É tudo coisa do palácio, dos nobres, das figuras que estão lá na
corte, circulando com seus veludos, com suas pratas e seus ouros, tratando de saber se tem brioche ou não tem brioche e tal, como se a realidade à sua volta, composta de um país que neste momento, para não ir longe, para não pegar outros indicadores, vamos ficar no indicador recorrente aí dos últimos tempos, com 13 milhões e não sei quantos mil desempregados, um país que está desesperado para encontrar um amanhã que supere essa página horrorosa que a gente está vivendo em consequência das lideranças políticas e institucionais que temos, eles ficam lá discutindo o próprio umbigo, se pode, olha, você não me cumprimentou no coquetel, te odeio, você não me olha, mas você não me convidou para o batizado da sua neta, ai que horror, então, no fundo é esse tipo de discussão, quem tenta atribuir a essa conversa de desocupados que domina a pauta de Brasília algo que possa ser de fato determinante para a vida das pessoas, para a sua vida que está aí no engarrafamento, no trem, no ônibus, na fila do emprego, na fila do hospital, na porta de uma escola pública que não funciona, sem saber direito o que seu filho pré-adolescente vai fazer por falta de oportunidade, falta de estágio, falta de... Para vocês, essa conversa deles aí, que é a única conversa que eles vêm mantendo há dias, para vocês isso aí não vale nada. E vocês sabem que não vale nada. É borobobó para eles justificarem aquele aparato todo, aquela Brasília inteira à sua disposição. O Estado brasileiro não faz nada que não seja para si mesmo. E essa discussão é uma discussão deles com eles mesmos, para eles mesmos. No fundo, se você espremer, pouco importa o que vai acontecer com Aécio Neves. Pouco importa para este mundo real. Se esses caras vão decidir que a punição tem que ser revertida pelos senadores, eles agora adiaram para o dia 17 essa decisão, ou se vão esperar que o Supremo faça um ato de contrição e reveja a decisão da primeira turma que mandou Aécio, repito, não para um calabouço medieval das prisões brasileiras. Não para esse calabouço, onde meninos de 12 anos são encontrados debaixo da cama de prisioneiros acusados de pedofilia, como aconteceu ontem no Piauí. Essa é a realidade das nossas prisões. Não é para lá que o Aécio foi, ou iria. E ainda assim produziu-se uma grande crise, todo mundo tomando partido, é o Supremo, pode ou não pode, é o Senado, deve ou não deve, e coisa. E aí nesse contexto vem o ilustre ministro Gilmar Mendes, sempre com uma capacidade de síntese do absurdo muito grande, sendo ele protagonista desse absurdo em muitas ocasiões, e solta esta frase retumbante e épica, solta aí. É importante que nós saibamos que estamos vivendo um momento bastante delicado, e a gente não deve acender fósforo para saber, ou querer saber, se há gasolina no tanque. Ministro, primeiro o seguinte, nós quem estamos vivendo um momento delicado? Nós quem? O senhor está vivendo um momento delicado? Pergunta ao líder da quadrilha dos ônibus se o momento delicado que ele está vivendo, com interferência de um habeas corpus seu, é tão delicado quanto seria se ele estivesse na cadeia onde deveria estar pelos muitos crimes que cometeu. Pergunta ao Ike Batista, outro beneficiado por um habeas corpus seu, se o momento delicado que ele está vivendo naquela mansão confortável no Jardim Botânico, em vez de ficar na cadeia como deveria e não estar por um habeas corpus seu, está vivendo um momento delicado. O filho dele comprou um carro esses dias de 3 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais. O momento delicado dessa gente é um momento delicado que não sabe direito onde é que aplica esse adjetivo quando atravessa a rua de Brasília para entrar na realidade do Brasil. Um momento delicado que vocês estão vivendo aí em Brasília, me desculpe, qual é o momento delicado que a classe política brasileira está vivendo objetivamente? Qual é o momento delicado que a elite do Estado brasileiro está vivendo objetivamente? Qual é? Está ameaçada de desemprego? O conforto caiu? As receitas diminuíram? O poder diminuiu? Vocês estão absolutos, vocês estão nadando de braçada numa realidade onde muitas pessoas estão se afogando, milhões estão se afogando. Então é o seguinte, não pode riscar fósforo para ver se tem gasolina. O ministro, essa população já fez a escolha de não riscar fósforos e tem mantido essa atitude serena, civilizada, pacífica e ordeira, porque se assim não fosse, ministro, vocês já estavam com as togas rasgadas há muito tempo. Se assim não fosse, esse carnaval já teria acabado há muito tempo.
É evidente que a população não está arriscando fósforo porque simplesmente não quer arriscar, não é da índole, não é do desejo, não é da vontade. Porque combustível vocês têm jogado na cena nacional. Pela impunidade, pela prepotência, pelas mordomias, pelos abusos, pelo desrespeito à percepção e à moral pública. É uma brincadeira o que vocês estão fazendo aí para acumular combustível, mas estão acumulando combustível debaixo da cama de vocês. Vocês é que estão enchendo os tanques de combustível. Espero que um de vocês talvez vá arriscar um fósforo. Não coloca esta possibilidade de risco na mão da população. Essa população está magnificamente ordeira, produzindo ela com seus próprios recursos e esforços e suor a saída de uma crise criada pelo Estado brasileiro, portanto, por vocês. O que está melhorando aí na economia não está melhorando porque tem políticas públicas, não porque o Senado aprovou uma nova linha de crédito. O Senado não aprova nada, está discutindo, repito, o que interessa a ele, só a ele. A reforma política foi discutida aí durante semanas, meses, para dar no que deu. O presidente da República só trata 24 horas por dia, 30 dias por mês, 12 meses por ano do seu umbigo. O que ele fez ontem? Passou o dia inteiro recebendo deputados para quê? Para discutir uma nova política, para enfrentamento da seca, não sei aonde, para combate aos incêndios na floresta, para resolver a segurança do rio, para fazer alguma coisa relacionada ao desemprego, uma nova linha de investimento, o anúncio de uma nova frente de ação para gerar empregos. Não, passou o dia inteiro recebendo deputado para ver quanto custava o voto de cada um, para mais uma vez garantir o arquivamento de uma denúncia que de resto pouco importa, porque a Câmara vai arquivar mesmo. Vocês só cuidam de vocês. Isso é acumular combustível. E tem geração, também tem combustão espontânea, viu, ministro? Vocês vão acabar incendiando as coisas por combustão espontânea. Não é a população, porque essa ameaça oculta, subjetiva que o ministro colocou na frase dele, parece o seguinte, que vocês estão provocando uma revolta popular. A população já está com o seu nível de revolta estabelecido e ele se manifesta pelo menosprezo, desprezo, desrespeito ao que vocês representam, ao jogo que vocês têm jogado, as prioridades que vocês têm determinado e a rotina que vocês têm cumprido. A pauta de vocês cuida de vocês o tempo todo. Hoje, no mesmo Supremo, talvez alguma coisa curiosa possa acontecer se for aprovada a decisão de permitir candidaturas avulsas na eleição de 2018. Os que preservam ou prezam pelo sistema como ele está hoje estão muito preocupados com isso. Tentam desqualificar os que defendem as candidaturas avulsas, dizem que isso ameaça a democracia, ameaça a estabilidade dos partidos, que os partidos são necessários para a política, como se a candidatura avulsa determinasse o fim dos partidos. Existem candidaturas avulsas em quase todas as democracias do mundo. 21 países apenas proíbem candidatos independentes. Suécia, Argentina, Uruguai, África do Sul, Guiné, Suriname, Uzbequistão, Camboja e Angola. Pergunto, desse conjunto, tirando a Suécia, sobra o quê como exemplo de uma história democrática? A despeito do nosso enorme respeito e admiração pela democracia uruguaia, pela democracia argentina, pela democracia sul-africana, são países com histórico recente de ditaduras, de regimes discricionários, etc. e tal. Mas vamos esquecer esse passado recente e dizer o seguinte: democracia histórica, do grupo que a gente levantou, só a Suécia proíbe candidato independente. As outras grandes democracias do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, tem democracia, tem candidatura independente, e os partidos estão tão sólidos quanto sempre estiveram. E, aliás, tem reafirmado ao longo desses processos a vitória de candidatos vinculados a grandes estruturas partidárias. Não há por que temer aqui, pelo voto da população, numa figura exótica, ou num carbonário, ou num traficante, ou no que seja, apenas porque a candidatura avulsa foi autorizada. A candidatura avulsa é uma maneira de permitir às pessoas que entendem-se capazes de disputar eleições esse direito. E não há nenhuma razão para impedir que o cidadão decida o que vai ser o seu voto. As estruturas partidárias como estão montadas no Brasil, as organizações partidárias como estão montadas no Brasil, atuam como quadrilhas que exercem o domínio territorial da política, não permitindo que se entre nele, a não ser dentro das condições, passando pelas catracas
do jogo que eles impõem. São partidos hierarquizados, sem democracia interna, envolvidos quase que todos eles em escândalos assombrosos, autoindulgentes. Vejam o que está sendo feito agora pelos partidos em relação à Lava Jato. O que querem os partidos em relação às investigações de corrupção, se não acabar com elas, se não conseguir salvo-conduto permanente para todos os seus integrantes? A política brasileira é o que é com o sistema atual. Por que tentar um arejamento, uma modificação, uma transformação representaria esse risco todo? Risco a quê? A essa política que está aí? Me parece um absurdo. E repito, o mundo democrático convive com as candidaturas avulsas, com as candidaturas independentes. Não há por que se opor a elas. Elas não são antidemocráticas. Elas não roubam o voto com arma no peito de ninguém. Elas propõem novos candidatos que disputarão aí nas urnas, como for. O TSE, ontem, soltou uma nota, como grande representante que é da lógica da política vigente no Brasil, do sistema político vigente no Brasil, dizendo que as candidaturas independentes representariam um risco à segurança das eleições de 2018, porque os arquivos para alimentação da urna eletrônica que nós usamos e também na base da totalização, os contratos e protocolos tecnológicos atuais montam os dados de candidatos associados a partidos. Então, quem não tiver associado a partido vai grimpar, vai dar uma pane no sistema da urna, porque não sei o quê. A urna foi pensada e desenvolvida levando em conta o sistema atual. Então, como ela foi desenvolvida levando em conta o sistema atual, não pode ser modificado. Estamos liquidados. Nunca mais. Os candidatos, diz o TSE na nota, são inseridos no sistema associados obrigatoriamente a um partido, sendo que não há possibilidade de registro sem essa associação. Candidaturas avulsas implicariam a necessidade de refazimento do registro base de candidaturas e rebimbocas da parafuseta. O TSE adotou a lógica da tornozeleira eletrônica do ministro Lewandowski. Como você não tem um acessório tecnológico de 150, 200 reais disponível na prateleira da justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal libertou, deu salvo-conduto ao estuprador Abdel Maci, condenado a 184 anos de prisão. 181. 81, muito obrigado. Por quase 50 estupros de pacientes que ele dopava na sua clínica de reprodução humana. Um cara que comete um crime em série dessa dimensão, hediondo, está em casa, confortável como a do Aécio, porque não pode ficar preso, porque não sei o quê, não tem tornozeleira eletrônica, então libera o cara. É a mesma lógica do TSE. Eu não tenho aqui uma tornozeleira eletrônica como urna adaptada à candidatura independente, não inviabiliza a candidatura independente. É tudo um jogo para chegar à ideia de que se cumpriu a norma, se cumpriu a lei, de que se cumpriu o lógico. Na verdade, é um grande conluio, um grande complô de argumentos aparentemente razoáveis a serviço de uma coisa absurda. E vamos lá, se dane.